na RWB. Fórum Trabalho. Muito bem, estamos com o nosso Fórum Trabalho nesta segunda edição já, e trazendo, como sempre aqui, o sindicalista Ari Oliveira Alano para a gente conversar um pouco sobre as coisas do movimento sindical, sobre a história dos trabalhadores e sobre questões importantes ligadas ao capital trabalho. Tudo bem, Ari? Prazer tê-lo conosco novamente. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Olha, nós estamos retornando de uma empreitada, né, que a gente encarou, acho que como gente grande, né, o lançamento do livro Metamorfose em Joaçaba, né? Isso aí foi um sonho, né, porque teve algum trecho da andança que eu achei que não saía. Pelo monte de dificuldade, pela falta de experiência da gente, pelos altos custos que impõem uma obra dessa. Mas eu te confesso que quando eu vi lá no Clube Cruzeiro em Joaçaba, aquele povaréu todo, eu me senti gratificado. Legal. Estaria até disposto a me aposentar, que eu acho que a marca da Federação e do Ari tinha sido... diríamos, marcada a ferro e fogo. Ficou muito bonito. Bom, os amigos, os companheiros do Ari não vão deixar o Ari entrar nesse clima aí de fim de festa, e já fiz tudo que eu tinha para fazer, e isso apenas foi o começo, né, Ari? E eu sei que você o germezinho do começar tá plantado aí. Eu acho que tem muita coisa que vem vindo por aí, né? Eu acho que o primeiro é sempre mais difícil. Pela falta de experiência, por não saber quem faz isso, quem faz aquilo, sempre traz dificuldade. Mas aqui a gente já aprendeu, já errou, já acertou. Numa outra etapa, numa outra empreitada, nós já temos bem mais conhecimento, que a gente pode executar o trabalho com muita facilidade e com mais acertos. E fica mais fácil, não? Teoricamente, porque a gente já passou, né? Tem um caminho. Bom, no último programa, que vocês já podem acompanhar aí, o pessoal que acompanha a RWB já está começando a se acostumar, o nosso programa... ele funciona assim, quando está sendo gravado, quando está indo ao ar, ao vivo, como a gente está fazendo aqui, ele ao mesmo tempo está sendo gravado e vai depois ser alojado na página do Fórum Trabalho, como é o caso desse programa, e lá fica alojado para quem queira assistir o programa a qualquer tempo. Este é mais um que está indo para lá. Mas naquele programa primeiro, que já está lá, que vocês podem assistir, nós lançávamos a ideia do Metamorfose em Joaçaba ainda no copião. Me lembro que a gente tinha o copião aqui e nós havíamos ainda... que produzimos umas 100 vezes. Exatamente, vários copiões daquele. Um dia desses até eu queimei um pacote assim, né? Lá em casa ainda tem um. Então, deve ter mais uns. Uns 100 mais ou menos foi feito. E te confesso até que eu queimei aquilo com um pouquinho de dor no coração, né? Mas também não havia porquê, né? Tá aqui o livro. O resumo tá aí. Tá aqui o livro, lá, o extrato tá aqui. Mas naquele programa anterior, a gente chegou a mostrar fotos que a gente recém tinha recebido lá do Pazini, né? E essas fotos agora estão todas aqui no nosso Metamorfose. Vou mostrar um pouquinho mais de perto aqui para o pessoal ver. Olha aí, ó. Certo? Quem ainda não recebeu, quem ainda não recebeu pode receber, né? Vão receber. Foram feitas uma edição, a primeira edição, foram feitos 2.000 livros e está sendo entregue com muito carinho aí para sindicatos metalúrgicos, para a federação, para a confederação, para escolas e bibliotecas públicas, prefeituras, câmaras, né? E bom, o site do livro ele também está à disposição, metamorfose em joaçaba.com.br, tá certo? Você entra lá e pode se assistir até a solenidade que nós fizemos, né? Tá lá tudo muito bonito. As 2 horas de apresentação do livro, com a presença
do Paulo Paim, Pedro Simon, Ângela Albino, Jorginho Melo, os representantes sindicais de maior envergadura do país e do Estado, o Evaldo, o próprio Pazini, o Vec, né? O Juarez, e o vice-prefeito, né, de Joaçaba, os vereadores da cidade, da região, enfim, uma bonita festa numa noite de sexta-feira lá no Clube Cruzeiro. 200 pessoas participaram desse lançamento e agora o livro está à disposição. 300 pessoas, né? E eu quero dizer também o seguinte, para quem ainda não tem o livro nas mãos, que eu acho que nada substitui o livro, né? Tu abrir o livro. Eu sou antigo. Eu também. Mas quem ainda não tem o livro e quer dar uma olhada, ler o livro, isso já é possível através do portal do livro. Repito, metamorfoseenjoaçaba.com.br. Você abre o livro, tem lá todas as fotos, todos os textos, o livro na íntegra, mais as entrevistas, mais o evento de lançamento. E se você quiser participar, dizer alguma coisa, acrescentar informações, escrever para a gente, escrever para os autores do livro, para a professora Ivete, é só usar o contato do site e fique à vontade, né, de participar. A gente vai adorar receber um e-mail de alguém que esteja interessado em dizer alguma coisa sobre a história, esta linda história do Metamorfose em Joaçaba, a história do município sob o olhar metalúrgico. E olha, eu faço uma referência especial sobre este livro. Aqui dentro você vai encontrar algumas informações sobre o grande trabalhador, líder sindical Paulo Stuart Wright, que foi um dos fundadores do Sindicato dos Metalúrgicos de Joaçaba e outros tantos sindicatos por aí afora. A assinatura dele. Aliás, exatamente, boa lembrança ali. Essa assinatura aqui, que eu estou com o dedo aqui, a última, é a assinatura do Paulo Wright. A gente fez questão de botar na capa do livro. Está todo isso aí autografado. Exato. Esta é uma cópia da ata de fundação do sindicato. A lista de presença. E talvez seja um dos poucos livros que já vem com autógrafo, né? Diversos metalúrgicos. Diversos, né? Tá aqui então. E olha que vem vindo aí talvez um livro sobre a história do Paulo Wright, né? Que Santa Catarina e o Brasil ainda deve. Deixa eu te contar uma história que tu ainda não sabe. Né? Diga lá então. Na quarta-feira eu estive em Tubarão resolvendo os problemas lá para o nosso amigo Juarez. E na quinta eu tinha uma reunião em Caçador. Aproveitei para dar uma passada em Joaçaba, que fica alguns quilômetros, uns 100 quilômetros fora da linha. O Ari é um desses que vai a Joaçaba, a 450 quilômetros daqui, como quem vai até Biguaçu e volta, né? Mas tudo bem, é o jeito. Acostumado com a estrada. Aí a notícia ruim é que o companheiro Pazini não tá muito bom não. E ele deve estar se deslocando amanhã para Uberlândia, ou para Belo Horizonte, onde deve ficar internado umas 3 semanas para fazer um check-up. Inclusive, né, a gente está torcendo que esse spa dele faça ele parar de fumar. Aí eu cheguei lá, aí, diversas notícias. Uma boa notícia é de que um departamento lá acho que literatura da universidade é único, que não une qualquer coisa, não sei a sigla da universidade. Já o livro estava lá e as críticas foram... Crítica não seriam crítica, né? Boa crítica. Inclusive disseram que o livro conseguiu inserir matéria sindical, que é uma matéria que normalmente ninguém lê, numa história do município, que fez com que todo mundo lesse. Foi elogiado da maneira que foi inserida as matérias sindicais, as matérias de cunho geral, que chamaram a atenção das pessoas, que obrigaram a leitura. Deve estar, porque a rádio lá da universidade, eles têm um programa, acho que de 20 minutos, semanalmente, creio, que eles falam em literatura. Essa semana o tema vai ser Metamorfose em Joaçaba. Olha que legal. Bom, vamos trazer esse programa aí, se for o caso, para dentro da RWB aqui, para a gente ter uma ideia. Outra notícia que o Marcelo não sabe é de que o Pazini Filho está sendo uma nova
revelação. Astro da RBS, Opa, está indo trabalhar então. na RBS. Que legal. Deve estar assumindo agora dia 10, 12 desse mês. Com um Certo. salário muito bom. Até porque ele demonstrou uma competência fora de sério nessa. Bom, eu disse isso no evento mesmo, no último vídeo, lá no site do livro, que traz todo o lançamento. Eu fiz questão de fazer essa referência ao Luiz Pazini Filho. Sem ele, realmente, a gente não teria feito aquele trabalho todo, aquele trabalho técnico todo. Porque, olha, foi um negócio de Oscar, né? A dedicação do moço foi... Tivemos tudo que tinha direito, né? Desde o banner atrás, e com aquelas luzes andantes, né? Enfim, foi um negócio muito bonito. Com essa capacidade, essa dedicação, eu espero que daqui a alguns anos ele seja um diretor do grupo. É verdade, e tem toda formado em publicidade e propaganda. Muito bom. Rapaz. Um guri, né? Um guri de 20 e poucos anos. Né? Tocava uma emissora de televisão sozinho. É a TV da cidade, né? Eu não sei o nome. O nome é a TV da cidade, uma TV fechada. E uma vez nós fomos lá visitar o Pazini Filho lá, e estava ele lá envolvido. 18 horas por dia, sozinho. E tirando a programação toda, né? No ar e tal. Conhece profundamente. Inclusive esta plataforma aqui da RW Brasil, para ele é uma barbada, né? E um prato cheio. Quem sabe a gente ainda possa contar aí com a ajuda da competência e da eficiência do Pazini aqui na RW Brasil, nos ajudando a fazer essa história toda aqui. Outro registro que eu gostaria de fazer com relação ao Pazini, que nós havíamos programado de fazer entrega em universidade, grupo, aos próprios associados do sindicato um livro. E ele mandou um recado para que nós deixássemos ele se recuperar, porque ele quer ir junto. Opa. Ele quer ir junto em Laguna, em Tubarão, em Criciúma, em Nova Veneza, na Assembleia, a hora que for marcado o lançamento oficial aqui. Então ele pediu para a gente segurar, que ele não quer ficar fora dessa. Tá certo. Aliás, esse é um estímulo, né, que ele vai ter lá para melhorar rápido. No tratamento, né, para voltar rápido. Sair do departamento médico logo. Né? Para jogar futebol. Para jogar mesmo, né? E o Pazini é um daqueles que está lá na área, faz gol, bota para dentro, né? É matador, né? Como a gente diz em futebol. Né? Aliás, o Ali toca num assunto que é um outro detalhe interessante para quem vive o mundo do sindicalismo e quem tem interesse na história dos trabalhadores. Aí uma outra boa novidade. A deputada Ângela Albino, lá no evento, já tinha nos dito isso antes, né? Mas lá no evento ela assumiu o compromisso público de aprovar e levar a proposta, né, de um requerimento na Assembleia Legislativa, propondo aos deputados que a Assembleia Legislativa faça uma noite de lançamento do livro Metamorfose em Joaçaba. Então vem aí um lançamento de cunho estadual, né, dentro da Assembleia aqui na capital, onde isso será feito em grande estilo, aí, com o patrocínio, com a força da deputada Ângela Albino, que é uma deputada muito voltada ao sindicalismo. Aliás, ela é sindicalista, né? Antes Sindicato de ser Federal. deputada, E então contamos com isso também. Eu acho que isso aí deve ser o quê? Em setembro, outubro? Por aí? Setembro deve ser. Mas um registro que eu acho que a gente não pode esquecer de fazer é que provavelmente o nome Federação dos Metalúrgicos, ou a FETMESC, talvez tenha sido pronunciado pela primeira vez no Senado, e não pela boca só de um senador. É verdade. Diversos senadores receberam o convite, e 2 senadores, apesar de serem gaúchos, nada contra os gaúchos. É verdade. O Pedro Simão e o nosso esse amigo... apesar é porque nós somos de Santa Catarina. E os nossos senadores não deram muita... E os senadores que fazem referência ao livro não são de Santa Catarina. Mas eles usaram a tribuna do Senado para registrar o evento. Eu quero até fazer um registro disso aí. Nós convidamos todos os senadores, né, os catarinenses. E registrei lá no evento, que o senador Paulo Bauer e o senador Cacildo Maldaner nos mandaram por e-mail uma saudação, uma mensagem e tal. Mas a gente contou com a mobilização mais efetiva, né,
do senador Pedro Simão e do senador Paulo Paim, que gravaram um vídeo especialmente para o nosso evento. O Paim, inclusive, gravou 2 vídeos, né? Um para a reunião dos metalúrgicos da direção da federação, que ocorreu na manhã do lançamento, no dia 19 de julho, em Joaçaba, e ele fez um pequeno relato de como andam as coisas em relação às 40 horas semanais, a questão do fator previdenciário, né? Assuntos que ele acompanha tão próximos lá do Senado, né? E se colocou à disposição, inclusive convidou o Pazini, né? Deu uma chinelada no Pazini até. Chinelada. Pazini, para de fumar, vai te cuidar, né? Para de comer esse churrasco gordo aí. Nós temos muito o que fazer. Então, muito o que fazer ainda, né? E então nosso agradecimento mais uma vez aqui aos 2 senadores, o Paulo Paim e o Pedro Simão. O Pedro Simão eu cheguei a me comover com o Pedro Simão, porque eu tive o privilégio de trabalhar com o Pedro Simão durante muitos anos no início da minha vida. E tenho ele com um enorme carinho registrado lá no meu currículo profissional. Trabalhei em várias campanhas dele como senador e como governador também. Infelizmente numa campanha que ele não ganhou, em 82, e depois vim para cá, para Santa Catarina, enfim. Mas o Pedro Simão não costuma fazer entrevistas assim deste tipo, né? Fazendo homenagens e tal, como foi a nossa solicitação, né? De olha, senador, nos diga alguma coisa aí e tal, o senhor é tão respeitado por todos nós e tal. E ele carinhosamente nos atendeu. E o assessor lá, o jornalista, nosso colega, um amigo, o Luiz Afonso, o Chuvisco, carinhosamente chamado assim, o Chuvisco me fez esse comentário, tipo, Marcelo, olha, quero te dizer que o senador fez uma homenagem a vocês, porque ele não costuma fazer isso, né? E o senador está bem velho, né? Tá bem velhinho, né? 83 anos, né? Cabelo branco, a gente vê que a fala dele já não é aquele Pedro Simão, aquele vigor todo, né? Ele, inclusive, se colocou invejoso com relação aos homenageados. Exatamente, ele demonstrou o constrangimento assim, dele, né? Porque o Alírio Caldarte e o Leopoldo Partala, os 2 já cruzaram os 80, né? Já. E os 2 estão trabalhando, estão em atividade, não estão aposentados, apesar de os 2 já terem 3 vezes. Virado 3 vezes a possibilidade da aposentadoria, né? E o Margarida virou um empresário que emprega hoje 3 mil pessoas, né? Mas lá na origem foi metalúrgico, né? Então o Simão, ele leu, a gente mandou um pequeno release para ele, né, contando a história dos homenageados, né? E aí ele olhou lá, imagina só, eu com meus 80, me achando cansado, né? E o Partala e o Alírio lá trabalhando. Né? Trabalhando. E com relação ao seu Alírio, tem observação, ele trabalha em fundição. Tá? Em fundição, né? Quem conhece que uma fundição sabe que não é fácil. E ele está com 70 anos de fundição. No livro fala menos, mas porque o livro teve em gestação bastante tempo. Eu na hora ali eu fui corrigido. Com 70 anos de contribuição. São 8 mil, mais de 8 mil. Quase 9 mil contribuições ao INSS. Né? É o mais antigo contribuinte da Previdência Social no Brasil. É um negócio impressionante. E olha, deem uma olhada lá no site do livro, lá para vocês verem a imagem do Alírio Caldarte. É para lá e para cá, dando dicas e orientando o pessoal. Né? Ele hoje trabalha no setor de segurança de máquinas. Né? Na fundição. Né? E o Partala, o Pazini, que conta uma história engraçada, né? Porque o Pazini tá se tratando e tal, tá bem obeso, como eu aqui, né, e tal. Mas o Pazini... Não é elegante como... o Pazini fica lá no sindicato e 6 horas da manhã passa em frente ao sindicato de camiseta de física o Leopoldo Partala, 80 anos, ele é, como é que chama? Maratonista. Maratonista. Mas olha só, e aí o Pazini disse, mas tu me mata de vergonha. O Partala com mais de 80 anos, maratonista, naquele frio de Joaçaba, né? Passa ele de camisa de física. E morro, né? E morro, né?
Já sabe, só tem morro. Parece um cabrito, né? Então, esses são os heróis metalúrgicos. Deixa eu te interromper. Eu acho que a gente cumpriu até a missão na Terra, porque nós fizemos 3 cidadãos muito felizes. É verdade. O Margarida, o Alírio e o Partala, eles eram uns camaradas felizes. Apesar de que o Margarida e também o seu Alírio já ter sido homenageado outras vezes, a palavra deles, que a única que realmente que eles foi de coração, foi essa do trabalhador para trabalhador. Há um momento, inclusive, há uma foto, tá lá no site, você vai ver, uma foto do Margarida junto com o Alírio, que é uma alegria só os dois, né? Os dois com os troféus na mão. Eu acho que nós cumprimos uma missão na Terra. Eu acho que fizemos um negócio bonito. O Margarida se surpreendeu, né? O Margarida não esperava que ganhasse um diploma e tal. Não, mas olha, eu recomendo com grande especialidade uma leitura da entrevista que nós fizemos, que está no livro, com 3 ou 4 metalúrgicos. O Ari participou da entrevista, mas a Margarida conta a história dele, de como é que ele se tornou empresário. Foi por conta de uma demissão e de uma perseguição da ditadura. Mas eu não vou contar muito. Leiam o livro. Chega. Porque vale a pena. É uma história de luta, de vida impressionante, de perseverança, de acreditar no seu taco. E de simplicidade. E de simplicidade, né? Que hoje ele nos recebe no gabinete dele com aquela pompa toda de um gabinete de um empresário de 3 mil funcionários. Falando um monte de sacanagem. Um monte de besteira com a gente, né? E fazendo questão disso, né? Mas com aquela simplicidade, rindo, enfim. O Pazini chega a pedir uns pedaços de linguiça e queijo na hora do cafezinho, né? Eu não sei se tu lembra a história lá da UTI. Aquilo ali é impagável. Eu não sei contar. Aquilo, na verdade, o Pazini é que tinha que contar, que ele vai contar isso aqui. Não, mas conta. Né? Mas o Pazini fez uma graça lá com o Margarida e nos contou, nós tivemos que rir, né, muito. O Pazini, dias antes do lançamento do nosso Metalmorfose, o Pazini teve uma parada cardíaca. E quase se foi, né? Quase foi. Foi atendido em emergência, saiu de Joaçaba em ambulância para Xanxerê. E nós daqui no meio da produção do livro já não sabíamos se o livro ia ser lançado ou não, né? E corre danado e tal. E o Pazini se escapou, mas ficou quase 3 dias numa UTI. 3 dias. Lá em Xanxerê. E aí o Pazini já recuperado, nós vamos lá no Tadeu Margarida. O Tadeu Margarida vai adorar a gente contando isso aqui, né? Tá gravado agora aqui na RW Brasil. Aí o Pazini no gabinete do Margarida dizendo assim, Margarida, e o Margarida preocupado, porque o Margarida também já teve lá os seus problemas, sim, né? Sim. Tem assafenado e tudo, né? E já foi para uma UTI, sabe o que é o drama de uma UTI, né? E aí ele disse pro Pazini, eu tenho medo de UTI, porque aquele troço cheio de instrumento, não gosto daquilo. E aí eu peço para vírus trazer os instrumentos da UTI para o quarto, porque na UTI eu não entro. Aí o Pazini olhou para ele e disse, não, mas Margarida, eu vou te dar a dica de como é que a gente fica na UTI. A UTI é barbada. Tu fica na UTI lá, quando os caras te botam naquela cama com aqueles fios, aquelas coisas todas lá, e eles te botam um lençolzinho, né? Por causa do frio e tal. Então o segredo é tu pegar o lençol e segurar o lençol aqui, ó. Debaixo do queixo. Debaixo do queixo. Porque se tu deixar os caras botar o lençol na cabeça, mas minutos depois eles já te levam. Já veio com a fita métrica? Já veio com fita métrica. Então o Pazini disse que ficou lá na UTI aqui, segurando, né, o lençol aqui, não deixando, e com requinte ainda, né? Que ele lembrou também. Se vier alguém com uma fita métrica, tu encolhe os pés. Para não dar certo. Encolhe as pernas, para não dar certo a medição. Para o caixão não servir. Não servir. Então é isso aí, né, pessoal?
essa forma alegre de viver, né? De encarar as coisas, de não se, Olha, mas se atormentar com o pior, né? eu te confesso que, como tu diz, o velho Ari está se sentindo muito realizado com a obra, até porque a Joaçaba merecia uma homenagem. É verdade. Aliás, quem não conhece a história de Joaçaba vai se surpreender. Vai se surpreender. Porque é um município que hoje muita gente acha que é um pequeno município do meio oeste catarinense. E é pequeno, né? E é pequeno, mas ontem mesmo o Mário Xavier, que esteve aqui gravando o selfie, ele mesmo me estudou um pouco a terra ali, a região, por conta dos antepassados dele, e disse para mim aqui, que estudou, que Joaçaba já foi a capital do oeste de Santa Catarina. E, enfim, bom, para falar do Pazini, para terminar essa pequena história aqui, nós homenageamos o Pazini também, né? Tinha esquecido. A gente resolveu homenagear o Pazini, burlamos um pouco o protocolo, né? Porque pelo estatuto da federação não é permitido, com toda a justiça até, né? Não se homenagear diretor vivo, né? Mas aí, eu conversando com o Ari, eu digo, mas o Ari, não tem estatuto de amigo, né? A gente pode, se quiser, homenagear, né? E lá fomos nós dois lá, né? Homenagear o Pazini de uma forma muito bonita, pegou o Pazini desprevenido, e o Pazini, de novo, né, fazendo graça da sua indisciplina, né? Dessa quase ida. O Pazini disse que não é que ele passou mal. Ele falou até pra Ângela, né? Eu tive com uma unha encravada e me levaram para UTI. Um último registro. O Pazini foi para Xanxerê e o Ari estava com problemas aqui. Até foi o Marcelo que transmitiu a notícia para os demais sindicatos. Foi. E, coincidentemente, nesse mesmo dia, o pai da Rose, né? Quem não conhece a Rose. A esposa do Ari. E a Rose, que adorava o pai dela, ficou triste e tal. Aí eu disse, por que não faz uma visita para o Pazini lá em Xanxerê? Mas como? Eu digo, vai a Chapecó, pega um carro e vai a Xanxerê. Para quem não é aqui de Santa Catarina, muita gente está nos ouvindo pelo mundo aí. Pelo mundo. De Florianópolis a Joaçaba são 430 quilômetros, né? Bota, redonda 500 500 quilômetros, né? Mas para nós aqui é mais fácil ir a Chapecó de avião e voltar um pouquinho para... Porque aqui é cento e poucos quilômetros, né? 130. E Joaçaba para Chapecó. Não, mas ele estava em Xanxerê, né? Ele estava em Xanxerê, claro. Estava hospitalizado. Mas quando a Rose chegou lá, ele estava sozinho na UTI, disse que ele olhou para a Rose e disse, será que eu morri? Quase matamos o companheiro de SUS. Ele podia imaginar que o Lula fosse visitar ele. Menos a Rose, que tinha perdido o pai, que tinha as atividades dias dela antes, né? Tinha perdido então, dizer ele que quase que acabou de matar o rapaz. Liquidamos? E valeu, né? Valeu a pena, né? É um camarada feliz da vida. Poxa, sentiu que tem amigos. Ele desprevenido, né? Um fato também curioso, só para citar aí, para ficar registrado para a história, os nossos companheiros, dirigentes nacionais da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, CNTM, e da Força Sindical Nacional, tentaram ir até Joaçaba, mas ficaram dando voltas sobre Joaçaba, chovia que Deus mandava. Uma neblina forte. Nem de carro dava para andar. E quem conhece a região sabe, né, que quando bate a neblina ali não se enxerga nada, né? E não teve jeito, eles não conseguiram participar da noite de sexta-feira, mas só para mostrar a grandiosidade da noite que foi, se não fosse o tempo, nós teríamos contado também com a presença dos nossos colegas e dirigentes, né? E muito mais gente, inclusive, né? Frio, chuva. Tanto choveu ali que no dia seguinte eu mesmo não consegui sair de Chapecó. Tive que ficar meio internado em hotel lá porque não baixava e não subia nada, né? No aeroporto, né? No hotel até que... no hotel até que era viável. Deu teto, né? Tá certo.
Mas o presidente, então, só para encerrar esse bloco do nosso programa, e porque nós ficamos devendo aqui, né, essa apresentação do Metamorfose. Está aqui ele, é uma criança que recém-nasceu, e ele é um livro fácil de ler, é um livro, olha aqui, ó, não é grosso, é um livro de fácil leitura, muitas fotos, muito registro histórico, documentos, atas, né? Fotografias muito bonitas da época e tal, boas entrevistas, uma pincelada boa na história de Joaçaba, né? A formação de Joaçaba, que estava no centro da Guerra do Contestado. A Porteira do Oeste. E a Porteira do Oeste, para quem não sabe, dê uma lida, porque muita coisa começou em Joaçaba. Para quem não sabe, o Margarida me contou numa das entrevistas que o eixo dos caminhões Scania, na década de 60, eram fundidos, eram feitos em Joaçaba. Então, só para ter uma ideia do que era o parque industrial em Joaçaba. Depois as coisas foram se modificando. Né? Mas ainda hoje Joaçaba tem uma marca que não é lá muito conhecida. Não, eu digo assim, não é muito festejada, né? Mas mostra um pouco da pujança econômica de Joaçaba. Joaçaba hoje é a cidade, talvez, no Brasil, que tenha mais carros por metro quadrado. Não sabia disso. O trânsito de Joaçaba é uma coisa infernal. Né? É inferno. Eu acho que a população são 27 mil pessoas. 27.500 está lá, não. Deve ter uns 2, 3 carros por pessoa. Né? É porque lá realmente não tem. É uma coisa. Meio-dia, esqueça de andar de carro no centro de Joaçaba. Né? Que é cortada pelo rio do Peixe. De um lado é Joaçaba, do outro é Erval. As pessoas meio que não sabem onde é que estão ali, né? Já virou tudo uma coisa só. Luzerna, tudo junto. Luzerna, enfim. Tá aí, pessoal. Foi o primeiro bloco deste programa, do Fórum Trabalho, que a gente fez questão de falar da nossa metamorfose em Joaçaba, que levou um tempinho para ser gestada, né? Uns 2 ou 3 anos, né? 2 anos. E, bom, para quem quiser ser poeta, durou uma vida, né, para ser gestada, porque ninguém tinha feito isso aqui. Né? Não, é inédito. É o primeiro livro, que a gente espera que seja o primeiro de tantos outros que sejam inspirados aí pelo Metamorfose em Joaçaba. Tá certo? Já voltamos. Você acompanha Fórum Trabalho. RW Brasil, a rádio web de todo internauta bem informado. Muito bem, estamos de volta com o nosso Fórum Trabalho desta edição, acompanhado sempre com o sindicalista Ari Oliveira Lano. Falamos do Metamorfose no primeiro bloco, e este bloco nós vamos dedicar o tema aí à CNTM. A CNTM, para quem não sabe, a sigla é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, que é a entidade de terceiro grau dos metalúrgicos. Né? Na escala da estrutura sindical brasileira, nós temos sindicatos, federações, confederações e depois vem em cima centrais, né? Que recentemente foi reconhecida. E não estão dentro da estrutura. Mas não estão. Não são estrutura. Nós estamos uma ONG de luxo. Uma adaptação aí. Né? É uma ONG de luxo. Aliás, isso aí é tema para outro programa. É né? outro programa. Começou lá com a CGT, a velha CGT do Joaquinzão, né? Acho que antes do Joaquinzão já tinha alguma coisa. Tinha, mas isso era antes de 64. Antes de 64. Mas Falando de 64, parece que eu sou antigo, né? É verdade. Mas o dia desse eu me deparei com uma foto aí, nós dois, junto com o... Como é que é o nome daquele... Do Pegado, criando a CGT catarinense. Uma foto aí, eu achei uma foto histórica. Aí. O jornal e tal. Né? A CGT que naquela época era central, né? Central dos Trabalhadores Brasileiros. Geral dos Trabalhadores. Geral dos Trabalhadores. Né?
E depois veio a ter outra, o CGT, depois a virou Confederação. Depois virou Confederação. Confederação, Depois enfim. virou em nada. Depois virou em nada. Mas o fato é que temos hoje muitas centrais, mas elas atuam paralelamente a esse sistema formal, né? Ali, eu acho que vale a pena a gente falar da CNTM, né? Porque apesar de todas as incompreensões de fora da Confederação, onde corre as centrais, como a gente falou, a CNTM tem uma bela de uma história e de um belo potencial de trabalho no Brasil inteiro, né? Isso aí eu acho que eu vou ter que voltar. Quando é que tu veio para Florianópolis? Eu cheguei em 85, em Santa Catarina. A gente começou a pensar, eu vou tirar gente. Os companheiros do Metalúrgico de São Paulo, na época o Medeiros, que era do sindicato de São Paulo, e o companheiro Argeu, que era da federação, começaram a pensar numa confederação própria. Até então, né, só existia a CNTI, que englobava todas as categorias. Que era a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria. Todas. Né? E todo trabalhador da indústria era vinculado. Era uma verdadeira central do pessoal da indústria. Era uma eclética. Né? Estava tudo lá dentro. Centralizava tudo lá. A primeira reunião que a gente começou a discutir foi em 85, coincidentemente, lá em Porto Alegre. Foi quando eu conheci o companheiro Medeiros, que eu não conhecia. Luiz Antônio Medeiros. Luiz Antônio. Que foi deputado. O Medeirão. E a gente fez essa discussão, fazendo um parênteses, que na época o presidente da federação era o companheiro Amazonas, Marques Padilha, Sim. que era quem tocou essa ideia. Inicialmente nós éramos contra, porque nós achávamos que à medida que fosse descaracterizando a CNTI, ela começaria a ficar mais fraca, como acabou ficando. Eu imaginava que a Confederação tinha que desempenhar o papel que hoje as centrais desempenham. E com muito mais representação, porque eles estariam dentro da estrutura. Mas dois motivos basicamente que levou o aparecimento das centrais. Se os nossos, vamos dizer, ouvintes, né? As pessoas que nos ouvem e que nos vê, voltar no tempo até 80 e qualquer coisa, a Justiça do Trabalho tinha representação classista. Então tinha o juiz classista no primeiro grau, tinha o juiz classista no segundo grau e tinha o ministro, que era no terceiro grau. E as confederações estavam mais preocupadas em montar a estrutura para conseguir ser o ministro do TST do que preocupado com as questões propriamente do trabalho. Sim. Foi aí que elas começaram a perder espaço e que as centrais, contra a minha vontade, mas elas nasceram. Sim. Outro fator que prejudicou muito o trabalho das confederações foi quando, no governo Fernando Henrique, ele criou aqueles cursos que era distribuído para que as entidades sindicais, a formação, qualificação, aquela história toda. Então ficou, pelo menos, quase o mandato do Fernando Henrique todo, a gente preocupado, a gente que eu estou falando, a estrutura sindical, Sim. em aplicar cursos, em discutir aplicação, aquela estrutura toda que qualificação. Não é exatamente a função de uma entidade sindical. E não vai ser nunca. Então foi os dois fatos assim que levaram as confederações a perder muito da sua representação. Em vez de eles estar preocupados com um problema lá em Joaçaba, eles estavam preocupados em saber quem ia ser nomeado para ministro, tinha 2 ou 3 vagas lá, era a briga da CNTI, C não tem que, todas esses C brigando para ser ministro do tribunal, do TST. Então esses foram os dois fatos que fizeram que as confederações perdessem espaço para as centrais. Isso aí foi determinante.
Mas voltando à nossa... Eu me lembro até, fazer um parênteses. parêntese aqui, eu me lembro na época, em 93, 4 por aí, as tentativas, 3 ou 4 tentativas que se fez para se juntar todas as confederações numa confederação apenas. Eu até, curiosamente, isso eu vou trazer aqui para o Relicário, que é um outro programa que nós temos aqui na RWB, que vai juntar, é uma espécie de um museu de tudo que a gente guardou ao longo do tempo. Vai estar nesse Relicário. Mas, curiosamente, eu tenho aqui o layout escrito, feito à mão ainda, porque na época não existiam esses computadores modernos aí, o layout do cartaz, da logomarca desta confederação, que era para ser das confederações. As confederações todas reunidas, né? E eu me lembro que isso acabou não saindo, né? Nós fomos fazer uma reunião lá, era um pega para capar, um interesse, o doutor Brizola diria, os interesses, né? Os interesses. E acabou não saindo isso. Inviabilizou politicamente. Né? Então, voltando à nossa confederação, até então os metalúrgicos eram representados pela CNTI, né? Inicialmente pelo falecido Ari Campista, e agora pelo nosso amigo Calixto. Diga-se que um grande dirigente sindical, Calixto. O Calixto é uma dessas lideranças de grande envergadura, capacidade de articulação. Né? Até hoje não se faz nada em nível nacional sem passar pela CNTI. Pela mão do Calixto. Pelo grau de reconhecimento, né? Mesmo aqueles que não concordam com ele, mas vão lá reconhecem a liderança dele. Né? Então a gente fez essa reunião lá em Porto Alegre. Eu acho que tu sabe dizer, mas eu não saberia dizer o endereço da Federação dos Metalúrgicos, na época presidido pelo companheiro já falecido Orso. Grande Orso. Valdomiro Orso. Valdomiro Orso. Então, na época, existiam as federações do Rio Grande do Sul, né, que era o Orso, Santa Catarina, que era o companheiro Amazonas, a do Paraná estava igual o livro, em gestação ainda, mas, de qualquer forma, o companheiro Gorge esteve na reunião, de São Paulo, que era o companheiro Argeu, do Rio de Janeiro, o eterno Dalprá, e de Minas Gerais, o Jorge Noma Neto, que tu trabalhasse com ele. Foi presidente da Foi federal. Então nós vamos chegar lá, isso aí também tem algumas histórias. Fizemos a reunião e a gente já tinha feito uma preliminar aqui em Santa Catarina, que em princípio a gente seria contra o desmembramento. Pelo aquilo que eu já argumentei inicialmente, seria o enfraquecimento da nossa pseudo-central. Que se ela quisesse trabalhar, ela realmente teria força. Mas então... discussões andaram e tal, e a gente acabou sendo voto vencido. E como a gente foi voto vencido, a gente também entrou para formar a confederação. Isso já em 86, a gente fez uma reunião aqui em Florianópolis e começou a se dar diretrizes para a formação da confederação propriamente dita. Ainda existe, acho que nos teus arquivos, a foto, uma foto lá dessa reunião. Até que tem que fazer um parênteses, sabe, Marcelo? Quando eu estivesse lá na época do mandato do Jorge, a gente fez N curso de qualificação. A gente montou a apostila. Fizemos um barulho grande lá. Né? Fizemos uma fita de vídeo na época, entrevistamos Deus e o diabo. Aliás, para quem não se deu conta, na vinheta de abertura, de passagem, encerramento do Fórum Trabalho, vocês podem... Agora nós vamos encerrar o programa, já vai aparecer a vinheta ali. Aparece um trecho de uma entrevista que eu fiz com o Joaquinzão. Eu guardo com muito carinho esse vídeo todo. Aliás, eu prometo colocar aqui na Rádio da Brasil, neste Fórum Trabalho, nesse nosso espaço aqui, o vídeo na íntegra desse que nós fizemos em 93, né? Que o Ari está se referindo aí, que era um vídeo para ser usado em formação sindical, nos sindicatos metalúrgicos, né? Onde mostrava ali como é que era o sindicato, como é que ele se constituía. E a gente fez no Brasil todo. E ali estão algumas figuras, né?
ilustres que o Ari colocou aqui. O Valdomiro Urso aparece ali, o Amazonas aparece. Eu gosto. O próprio Ari tá ali, moço, né? Na flor da idade. Tinha cabelo ainda, né? E o velho Joaquinzão, né? Já um pouco. Naquela época o Joaquinzão já estava se aposentando, né? Já. A gente trouxe ele de São Paulo para aquela entrevista. Foi. E eu fiz aquilo com muito carinho, porque eu guri daquele jeito, vocês vão ver ali, magrinho, né? E feliz da vida em estar diante daquele monstro sagrado do Joaquinzão, Joaquim dos Santos Andrade. E eu trago com muito carinho aí nesse vídeo que nós vamos colocar aqui na RW Brasil. E fizemos muita coisa, né? E aquilo virou um livro, depois tinha vídeo, congresso, seminário. A gente evoluiu. Nós levamos para um seminário o José Serra, né? Que era deputado federal só. Deputado, né? Federal. Apenas, né? O Valdir Pires, lembra? Valdir Pires. Foi os dois na época, o Valdir e o Valdir Pires. Serra. E o Valdir Pires, que foi candidato a vice foi ministro, do Ulisses Guimarães. Foi N coisa. Enfim. Então a gente... Fizemos um barulho bom, né? Mexeu com Aí eu me lembro que aqui na federação mesmo, em Santa Catarina, nós produzimos vários vídeos sobre imprensa sindical, comunicação sindical, negociação coletiva do trabalho. Agora lembra? nós somos dois malucos. Naquela época, né? Eu vou contar isso aqui. O Ari ficou tão entusiasmado na época com essa coisa de formação sindical e de melhorias, de capacitação e tal. O Ari foi numa dessas vezes que ele foi a Brasília, ele deu uma esticada em Manaus e comprou uma ilha de edição para vídeo. Naquela época em Super VHS. Né? E outra que eu vou contar aqui no Relicário, né? Eu tenho aqui comigo que o Ari me presenteou os equipamentos daquela ilha de edição, fragmentos deles ainda, que não, né? foi roubado. Que não foi roubado, porque depois houve um assalto, levaram a metade das coisas e o Ari ficou rodando. Ficou muito triste e tal e resolveu abandonar o troço, mas as máquinas de Super VHS estão aqui comigo. Eu qualquer hora dessa vou botar aqui no cenário pra gente lembrar isso aqui. O pedestal da câmera tá aqui pelo estúdio aqui, ó. Pena que a gente não tem várias câmeras aqui, né, para mostrar. Mas o pedestal da câmera tá aqui e tal, que a gente produzia essas coisas. Filmadora. Né? Filmadora e tal, né? E qualquer hora dessas, isso eu prometo, eu vou botar isso no Relicário pra gente lembrar isso junto aqui do tempo do VHS, do Super VHS, né? Ainda não existia nada digital, né? E o importante é que a gente registre essas coisas aqui, para que as pessoas saibam o que está acontecendo, o que aconteceu lá no passado. Ontem nós fizemos o selfie aqui com o Mário Xavier, e eu fiquei até um pouco preocupado numa hora que ele estava dando dicas dicas de bem viver, né? E uma das dicas ele disse assim: não fale tanto do passado, né? Aí eu investiguei um pouco mais com o Mário sobre isso, depois ele explicou o que ele queria dizer, qual era o contexto dessa dica aí, né? Mas eu contestei porque eu acho muito importante a gente falar do passado. Né? Porque a história, ela evita os erros do presente e do futuro. Né? Às vezes, eu digo às vezes para os amigos, né? Diz, olha, cara, tu acabaste de inventar a lâmpada de novo, né? Porque o sujeito não sabia que a lâmpada tinha sido inventada daquela forma e tal, né? A gente conversa um pouco lá com o Thomas Edison, porque ele já fez isso, né? De igualzinho como tu está inventando. Não diminui a genialidade de quem inventou, só que já foi inventado, né? Foi inventado. Então a história serve para isso, né? Para registrar, para evoluir, para partir daqui para frente e não se repetir o erro, né? E às vezes a gente fica um pouco preocupados aí, em outra oportunidade a gente vai tocar nesse assunto aqui, mas essas manifestações que estão acontecendo aí estão sendo acompanhadas com muita preocupação por todos nós, né? Por quê? Por causa da história. Nós já sabemos, né, como é que as coisas aconteceram lá atrás. 64. Né? Em 64, a passeata dos 100 mil, quem é que convocou essa passeata, quem é que esteve nessa passeata, o que aconteceu depois dela. Quais os objetivos. Né? Que objetivos, que inconfessáveis, né, estão atrás dessas coisas. Né? Então são essas precisões históricas que a gente precisa trazer aqui para que não se faça
não se cometa o erro de novo, né? São coisas como esse livro aqui e como outras que nós vamos fazer por aqui, é que pretende então registrar as coisas. Só uma provocação, eu acho que dos nossos 40 deputados, provavelmente nenhum deles saiba que lá na década de 20 a Assembleia funcionava 2 meses por ano. Ah, pois é. Isso nós descobrimos aqui, né? E por uma razão especial, conta isso aqui. 2 vezes por ano. Você vai dizer, mas trabalhava um pouco. 2 meses por ano. 2 meses por ano. Era julho e agosto. E por que isso? Bom, vamos pegar como Joaçaba, que o livro é sobre Joaçaba. 500 quilômetros andando a cavalo, 40 quilômetros por dia, dá quantos dias? Nossa Senhora. E olha, 40 quilômetros por dia já é show, né? Normalmente não faz isso. Não faz. Mas vamos arredondar para 40. Tá. Eu sei porque eu me criei na serra, me criei andando a cavalo. E olha, para ir lá onde nós tínhamos nosso sítio, a Bom Jardim da Serra... O cavalo, o homem em cima até aguenta, mas o cavalo não aguenta, né? Não, mas 40 o homem sofre tanto quanto o cavalo. Sofre também, né? Porque vai naquele... Vai. Não é Se fácil, tu pegar um cavalo de trote duro, como diz o gaúcho, é de matar. Então não teria nem como ser diferente. As pessoas vindo, os deputados que eram do interior, embora a grande maioria fosse aqui do litoral, mas tinha o Manuel dos Passos Maia, que era deputado lá por Joaçaba. Coronel Passos Maia. Coronel Passos Maia, que era de Joaçaba. Andando, dava pelo menos 10 dias, né? Você imaginou a cavalo? A cavalo. Florianópolis, né? Aí eu me pergunto... Aí valia a pena um jetonzinho, né? O jetonzinho. Hoje eu me pergunto, por onde o Passo Maia vinha? Seria por onde está 116 hoje, que é Lages, que essa serra aqui é, ou será que seria por onde está Blumenau, por ali? A história não registra. Mas é uma pesquisa que eu teria curiosidade de saber por onde eles vinham. Por essa razão, então, 2 meses por ano trabalhavam na Assembleia. Já ficavam por aqui? Eles moravam aqui. Moravam aqui. Eles moravam aqui. Eles ficavam 2 meses aqui, moravam aqui. E ficavam 10 meses nas bases. De volta a cavalo. Voltando ao Passos Maia, na região de Joaçaba, né, poucos sabiam que o Passos Maia tinha sido o primeiro político oestino a ter o mandato cassado e ser exilado. Ninguém, quando eu comecei a levantar isso, o pessoal, mas como? Esse camarada nem existiu. Existiu sim, foi prefeito de Joaçaba 2 vezes e uma vez de Chapecó. Em nome de uma cidade. Em nome de uma cidade, em nome de um grupo. Agora conta aí para os nossos amigos. Isso aí eu vou ser preso. Aliás, tu já contou isso no outro programa? Eu acho que já. Eu falei lá em Joaçaba também. Mas tu estivesse em Passos Maia, na cidade de Passos Maia. Eu tentei fazer a pesquisa em Joaçaba, mas eu, na verdade, eu estava querendo era uma foto. Nós queríamos uma foto, a gente fala do Passos Maia do livro. Né? A gente estava querendo uma foto. Aí eu falei de Pazini, vamos lá em Passos Maia, que eles devem ter busto, deve ter foto. Aí chegamos lá, na cidade bem pequena, pedimos para falar com a secretária de Cultura, de Educação, Cultura, porque lá em Globo, coincidentemente, segundo informações, é a esposa do prefeito. Aí nos atenderam muito bem, ela perguntou qual é o assunto. Eu disse, não, é que nós somos de Florianópolis, o moço aqui é de Joaçaba, e nós estamos levantando alguma coisa de Joaçaba e a gente queria dados sobre Passos Maia e tal. Aí, não sei o que aconteceu, que a secretária teve que viajar para o interior rapidamente. Tocou o telefone. E foi viajar para o interior e não nos deu a informação. Ou seja, não tem uma foto do Passos Maia. Não, eles não tinham nem história do Passos Maia. Aí voltamos a falar com o moço, que era assessor de comunicação. Sim. Ele acabou dizendo, olha, eu não vou dar nada, que os dados que o senhor está me passando, esses que eu falei de Passos Maia, para nós é novidade, o município não tem registro nenhum. Tão logo o Pazini volte com a saúde restabelecida, a gente vai levar uns 30 livrinhos desses lá para Passos Maia. Que vai ser a única coisa. Provavelmente é o único registro que eles vão ter do indivíduo que originou o nome do município. Aliás, fica aqui o desafio para cada um que estiver nos assistindo. Se alguém tiver uma foto do Passos Maia, a gente quer. Porque nós não sabemos como é que era o Passos Maia. Né? E foi
Que fisionomia, que cara tinha esse homem importante. Nome de cidade, prefeito de Joaçaba, nome de colégio, várias escolas, né? E eu fico pensando o que uma diretora de uma escola Passos Maia há de dizer para os seus alunos. Naqueles companheiros que são diretores do sindicato lá de Joaçaba, um deles estudou nesse colégio Passos Maia. E um dia lá numa rodinha, falando do Passos Maia, ele olhou para mim e disse: seu Ari, eu estudei nesse colégio, mas nunca me disseram quem era esse homem. Mas ele também nunca perguntou, né? Esse é o problema. Mas tu é criança, tu vai perguntar o quê? Se tu não sabe nem teu nome direito. É verdade. Quem é Passos Maia? Então fica aqui o pedido, né? Se alguém tiver fotos do Passos Maia, entre ali aqui no contato do site e nos diga, nós vamos buscar. Mandamos buscar essa foto. Até porque a gente bateu muito trecho atrás de uma foto. É verdade. A gente fala do livro aqui, do Passos Maia, um capítulo inteiro do Passos Maia. O livro foi tão importante que mexeu, nós voltamos para ele, né? É verdade, é verdade. Aqui o Passos Maia, mas não temos foto do Passos Maia. Bom, durma-se com um barulho desse, né? A gente ainda acha a foto do Passos Maia. E talvez na reedição ou na complementação dele com o da federação. Tá bom. Ari, muito obrigado mais uma vez. Voltamos numa próxima edição contando mais um pouco da história dos trabalhadores, e importante a participação de todos. Escrevam para a gente, digam o que você acha, faça sugestões, mande pautas, faça críticas, a gente está aqui para isso. Até a próxima com o Fórum Trabalho. Você acompanhou Fórum Trabalho.